A Lei 8212, no artigo 12, diz que são segurados obrigatórios da Previdência Social, tá? Como segurado especial, a pessoa física, primeira observação, anote, grife, pessoa física, residente em imóvel rural ou em aglomerado urbano. Então, pessoa física não pode ser empresa porque não existe segurado obrigatório da Previdência Social PJ, pessoa jurídica, empresa, só pode ser pessoa física. 2. Ele tem que residir no imóvel rural onde ele trabalha ou em aglomerado urbano ou rural próximo a esse imóvel, tá? E ele trabalha nessa terra individualmente ou em regime de economia familiar, ainda que com auxílio eventual de terceiros. Esse regime de economia familiar nós já vamos estudá-lo, tá? Mas o auxílio eventual de terceiros significa que ele não pode ter empregados permanentes, tudo bem? Fique bastante atento a isso. Ele pode ser um produtor, seja na condição de proprietário, usufrutuário, possuidor, assentado, parceiro, meeiro, outorgados, comodatário, arrendatários rurais, e que eles explorem a atividade. Aí eu vou falar aqui das atividades, tá? Agora, sempre aqui, nesse caso aqui do produtor, ele é o trabalhador rural, o pequeno trabalhador rural, tá bom? Salomão, eu preciso saber o que é um usufrutuário, possuidor e esses outros que você falou aí. Para concurso, não. Para prática previdenciária, eu ensino a você lá no nosso curso de segurado especial, tá? Mas para o concurso, não. Basta você saber que se ele for proprietário, usufrutuário, enfim, ele vai ser sim segurado especial. Ele pode ser sim segurado especial. Ele vai explorar essa atividade na condição de agropecuária em área contínua ou não, de no máximo até 4 módulos fiscais. Preste atenção que isso traz muita confusão. 4 módulos fiscais, 4 módulos rurais, para fins de concurso, você vai tratar como sinônimo. A bem da verdade é que nós também no INSS, na grande maioria das vezes, tratamos como sinônimo, mas tem uma pequena diferenciação. O módulo fiscal ele está ali para uma região, o módulo rural ele está para uma determinada propriedade específica, mas não vamos entrar nesse detalhe, tá bom? Aqui basta você saber que tem que ser 4 módulos fiscais. Preciso saber exatamente o quanto são 4 módulos fiscais para o concurso? Não. Para a sua prática, você precisa saber, e isso nós já ensinamos para os nossos alunos de prática. 2. Ele também pode ser seringueiro, ou seja, o primeiro ponto aqui ele pode ser trabalhar em agropecuária, né? E no segundo ponto ele pode ser seringueiro ou extrativista vegetal, né? Eu me lembro muito bem de uma piada que quando eu era moleque eu via no Cacete Planeta, que era, eles faziam uma brincadeira com o seringueiro, tal, faziam uma paródia lá, e aí vira e mexe lá vem eles de novo fazer piadinha do cara, de um homem tirando uma borracha, o leite de um pau e tal. E eu morria de rir com aquilo, era a coisa mais idiota, mas quando eu estudei previdenciário, uma das formas de eu não me esquecer que o seringueiro era o segurado especial era botar na minha cabeça que aquela imagem do Cacete Planeta lá, o homem tirando leite do pau, era um segurado especial. Faça isso nos seus estudos, tá? Para você fixar a matéria, ainda que seja a coisa mais idiota do mundo, mas ajuda. Eu nunca mais esqueci que seringueiro, e logo seringueiro já associei a extrativista vegetal, eles são segurados especiais. E aí eles vão trabalhar na coleta e extração de modo sustentável de recursos naturais renováveis, tá? E ele vai fazer desse o seu principal meio de vida. No caso do seringueiro, do extrativista vegetal, não há limite de módulos fiscais, módulos rurais, tá bom? Então, muita atenção com relação a isso. Uma dica prática para você que atua como previdenciarista é você tem que sempre procurar onde o INSS errou, tá bom? Para você poder reverter aquela decisão caso ela seja desfavorável ao seu segurado. Num caso como esse aqui, você tem que demonstrar, ele é um segurado especial. Você vai falar, não, mas ele não trabalha com agropecuária, não. Ele trabalha como extrativista vegetal. Então, a terra que ele trabalha pode ser maior do que 4 módulos fiscais. Uma dica prática, mas para a gente que está para o concurso, estudando para o concurso, basta saber que é segurado especial e que seringueiro, extrativista vegetal não fica limitado a essa área de terra. Um outro tipo de segurado especial é o pescador artesanal ou assemelhado, que faz também da sua pesca, dessa pesca habitual, ou seja, tem uma habitualidade ali, uma constância, faz da pesca essa profissão habitual ou principal meio de vida, tá? Então preste bastante atenção nisso. Principal meio de vida aqui é palavra-chave para você não errar questões sobre isso.
Aí nós vamos ter também o cônjuge, o companheiro, o filho, como filho maior de 16 anos de idade, tá? Ou este equiparado, do segurado que tratam, né, a linha A e B, ou seja, do pescador e do aquele que trabalha o pequeno produtor rural. Tá? Então, que eles tenham participação de forma comprovada, tá, na atividade rural da família, ou seja, eles precisam exercer essa atividade rural de forma ativa, tá? E precisam comprovar isso, tá? E assim tenham participação ativa nas atividades rurais ou pesqueiras e artesanais, respectivamente, do grupo familiar. Não basta só ser filho de segurado especial. O que a norma está dizendo aqui é que você tem que comprovar. Na prática, isso é muito difícil em muitos casos, por quê? Porque você é mulher que trabalha ali desde criança na roça e tal, e aí os documentos que você tem são os documentos do seu pai. Mas isso às vezes perdura até a fase adulta, até a mulher casar, o homem casar, sair de casa e tal. E os documentos são os documentos em nome do pai. Então, para provar efetivamente que ele trabalha, na prática normalmente é não ter vínculos urbanos. Tá? E apresenta o documento dos pais, se não tiver nada que desabone, o INSS vai aceitar. Agora, o regulamento, no artigo 9º, diz o seguinte: quando eu falo regulamento, quando eu falo RPS, eu estou falando do decreto 3.048 de 99, tá? E no artigo 9º, parágrafo 5, ele diz que entende-se como regime de economia familiar. O que é regime de economia familiar? É um conceito legal trazido pelo decreto. Entende-se como regime de economia familiar a atividade em que o trabalho dos membros da família é indispensável à própria subsistência e o desenvolvimento socioeconômico do grupo do núcleo familiar, e é exercido em condições de mútua dependência e colaboração, sem utilização de empregados permanentes. Presta atenção, você que nos assiste aqui na plataforma do nosso curso ou no YouTube ao vivo, você está vendo a imagem na tela. Eu destaquei para vocês, entende-se como regime de economia familiar aquela em que a atividade dos membros da família, olha só, é indispensável à própria subsistência. Então você precisa tomar muito cuidado, por quê? Porque tem que ser indispensável. Se é regime de economia familiar, o trabalho de um depende do outro. Né? Não pode faltar. Se faltar a mãe ajudando, o filho ajudando, o pai ajudando, a família não tem subsistência. É isso que está dizendo aqui. Tá? De subsistência ao desenvolvimento socioeconômico do grupo familiar. E é exercido ali em relação de mútua dependência e colaboração. E aqui, de forma mais clara, sem a utilização de empregados permanentes, ou seja, lá na 8212 a gente viu que ele podia contratar de forma eventual, e aqui o regulamento traduz, né, dizendo que contratar de forma eventual é não contratar empregados permanentes. Joia? Então ele pode contratar, desde que não sejam empregados permanentes, tá bom? Resumindo, o segurado especial ele é o pequeno produtor rural, o pescador artesanal, ele trabalha individualmente ou em família, em regime de economia familiar, tá? Trabalha ali para subsistência, não necessariamente, tá? Quando aqui a gente trata aqui de subsistência, não é a subsistência, ele vai comer para ter só o que, ele vai trabalhar para ter só o que comer. Não, não é isso. Essa subsistência aqui é em relação ao grupo de economia, ao regime de economia familiar. O regime de economia familiar trabalha junto, tá? E se eles não trabalharem juntos, eles não alcançam essa subsistência. Não confunda isso com a afirmação de que o segurado especial trabalha para subsistência. Não, tá bom? Não é isso, tá? Então, ele também não pode ter empregados permanentes. Então, essas são observações iniciais sobre segurados especiais. Espero que esse conteúdo tenha trazido valor para você. Se você ficou com alguma dúvida, comenta aqui, porque eu uso a sua dúvida para fazer os próximos vídeos e te esclarecer. Se ainda não se inscreveu, por favor, se inscreva. Mais da metade das pessoas que assistem, consomem aqui o conteúdo ainda não se inscreveram. Dê essa ajuda aqui pra gente, tá? Ativa o sininho para não perder nenhuma das notificações. E se gostou do vídeo, deixa o joinha, isso fortalece demais, não custa nada para você e nos abençoa muito. Um grande abraço, Deus abençoe a todos e não se esqueça, quem tem fé não precisa de sorte.